Olá, meu povo, bom dia para você que nos acompanha mais uma vez para partilhar aquilo que o Evangelho de hoje nos inspira. Evangelho hoje, João 8, 31 a 42. Jesus disse aos judeus: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam: Nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu povo, hoje pensando num pouco do Evangelho, Jesus propõe uma liberdade que é viver na presença dEle muito grande. E as pessoas acabam negando essa liberdade. E aí eu ficava pensando numa outra dimensão. Se Jesus fosse pensar que o final dele, a morte e a crucifixão fosse um fracasso, a gente não teria a experiência tão bonita de ressurreição que nós temos. Jesus, embora tenha morrido por cada um de nós para nos dar liberdade, essa liberdade dele custou, teve um preço que foi a morte, mas ela nunca foi entendida por ele como fracasso. Mas ainda assim, eu ficava lembrando de um texto que eu gosto muito, e vocês sabem que eu gosto muito de ajudar a refletir aqui com alguns textos. Eu ficava lembrando deste livro aqui da Marta Medeiros, Felicidade Crônica, e ela tem algumas crônicas muito interessantes. Tem uma delas que fala que o título é Admitir o Fracasso, e ela diz assim: Todas as nossas iniciativas pressupõem um resultado favorável. Ninguém entra de antemão numa fria. Acreditamos que nossas atitudes serão compreendidas, que nosso trabalho trará bom resultado, que nossos esforços serão valorizados. Só que às vezes não são. E nem é por maldade alheia, simplesmente a gente dimensiona mal o tamanho do desafio. Achamos que daríamos conta e não demos. Tentamos e não deu certo. Tentamos de novo e mais uma vez não deu certo. Até quando perseverar? No fundo, intuímos rapidinho que algo não vai dar certo, mas é incômodo reconhecer um fracasso, ainda mais hoje em dia, em que o sucesso anda sendo superfaturado por todo mundo. Só eu vou me dar mal? Não, nada disso. De novo, desista. É a melhor coisa que se pode fazer quando não se consegue encaixar um sonho em um lugar determinado. Se nada de positivo vem desse empenho todo, reconheça, você fez uma escolha errada, ou talvez naquele momento tenha sido errado. Aprender uma língua talvez não seja para sua cabeça, entrar naquela saia não vai ser ou vai ser impossível. Enfim, várias coisas que a gente pode pensar que talvez não dê certo. Então, ao invés de você insistir, troque aquela ideia por uma outra ou ressignifique. É o que ela nos pede e nos orienta. E eu achei muito interessante esse texto, porque admitir o fracasso é uma das coisas mais difíceis para todos nós. A gente não nasceu para admitir o fracasso. Só que a gente, uma vez que fracassa, reconhecer que nós podemos tentar de novo, eu creio que é uma solução muito plausível para todos nós. Meu povo, o que tem a ver isso com o Evangelho? Aquilo que eu disse antes, no início. Jesus poderia ter entendido
que o projeto dele fracassou. Mas não foi assim. A ressurreição veio dar um sentido novo à morte, veio completar a morte. Tudo se torna novo na ressurreição, mas foi preciso a morte, que pode ser entendida como um fracasso, mas sempre após a morte vem a ressurreição. E assim é na nossa vida. Em tudo que a gente for fazer, vai existir morte e vai existir ressurreição. Então que a gente aprenda com os nossos fracassos a admiti-los e saber que a gente não dá conta de tudo não, que tem coisas que infelizmente a gente não vai dar conta e está tudo bem. Então que Deus nos abençoe, meu povo, nesse dia, para que a gente reconheça que aquilo que nós estamos nos preparando para viver, que é a Semana Santa, a grande semana, também pode ser uma história que aparentemente entenda como um fracasso, mas a ressurreição é a prova de que não, de que a ressurreição é a prova de que a morte nunca vai ter a última palavra. E assim nós podemos ressignificar a nossa vida, a nossa história e tantos momentos difíceis em que nós passamos. Um abraço forte, fique com Deus e até a próxima. Tchau!